E aí, pessoal? Beleza? Bom, nessa aula a gente está no módulo 37, a apostila agora mudou, é a apostila 7, página 7, beleza? O tema é radiciação. Bom, essa última aula sobre a parte fundamental, o alicerce. A partir da próxima aula a gente vai falar sobre exponenciais, tá? Vocês vão ver que é tudo igual a potência e raiz. É por isso que a gente trabalhou tanto em potências e raízes. Tem que saber, tá? Vamos lá. Um pequeno resumo para a gente começar. Em relação às propriedades da matéria, nós temos que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, o que a gente faz? Conserva uma raiz só e multiplica o A pelo B. Essa é a propriedade 1. Propriedade 2. Na divisão de raízes, você divide uma raiz só, né? Você faz uma raiz só e divide os radicandos. Propriedade 3. A raiz enésima de A elevado a M é A elevado a M sobre N. Vamos lembrar? Quem está para dentro vai para cima, quem está para fora vai para baixo. Ou ao contrário, quem está para cima vai para dentro, quem está para baixo vai para fora. Propriedade 4. Se a gente tiver um expoente lá fora do parênteses, você pode voltar ele lá dentro da raiz. Olha lá, o M que está lá fora pode ficar dentro da raiz como o expoente do radicando. Propriedade 5. Essa é a propriedade que a gente pode manipular as raízes, né? Ó, o que a gente pode fazer com o índice N e com o expoente M? Ou multiplicar por um mesmo número ou dividir por um mesmo número. Eu posso multiplicar lá dentro e lá fora por 2? Posso. Eu posso dividir por 2? Posso. Beleza? Propriedade 6. A raiz da raiz, você escreve uma raiz só e multiplica os índices. E a propriedade número 7, quando o expoente e o índice forem pares, a gente pode cortar, mas tem que pôr a resposta em módulo. Beleza? Vamos aos exercícios. Então tá aí, pessoal, módulo 37, a parte 2 de potenciação e radiciação, é a última parte aí da apostila, tá? Vamos resolver o exercício 1, dá uma olhada. Deu o valor de raiz de 64, raiz cúbica de 27, raiz oitava de 256, raiz cúbica de menos 27 e raiz quarta de 0. Vamos lá. Bom, a raiz quadrada de 64, é só você pensar no número que é o quadrado da 64, é saber a tabuada. Observem que 8 elevado ao quadrado dá 64. Vamos fazer essa relação aqui com a potenciação. 8 elevado ao quadrado é 64. B, raiz cúbica de 27. A resposta é 3. Por quê? Porque se você pegar 3 ao cubo, isso é igual a 27. Beleza? Próximo. Raiz oitava de 256. Esse aqui dá 2. Por quê? Porque 2 elevado à oitava dá 256. Uma opção é memorizar, a outra opção é fatorar. Você poderia fatorar o número 256 para não precisar decorar. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Por quê? Porque menos 3 elevado ao cubo é menos 27. Lembra? Base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. E a última, raiz quarta de 0 é 0, porque 0 elevado a 4 dá 0. Beleza? Esse foi o exercício 1. Começamos de leve. Fechou? Questão 2. Nas frações a seguir, escrever os denominadores que estão na forma de potências com expoente fracionário, usando radicais. E em seguida, racionalizar os denominadores quando possível. Simplificar as frações. Ó, dá uma olhadinha, gente. 1 sobre 29 elevado a meio, 10 sobre 10 elevado a 2 terços e
1 sobre 13 elevado a meio menos 5 elevado a meio. Vamos à resolução. Olha, no item A, 1 sobre 29 elevado a meio, vamos lembrar, quando o expoente for meio, é porque é uma raiz quadrada. Então, ficou 1 sobre a raiz quadrada de 29. Aí, gente, é só lembrar do seguinte, ó, quem está lá em cima vai lá dentro, né? Então fica 29 elevado a 1. Quem está lá embaixo vai lá fora, fica a raiz quadrada. E o exercício pediu também para a gente racionalizar. Então, vamos lá. Dá para a gente multiplicar embaixo por raiz de 29 e em cima por raiz de 29. Beleza? Então, multiplicou em cima e embaixo por raiz de 29. Em cima vai dar raiz de 29 e embaixo vai dar raiz de 29 ao quadrado. A ideia da racionalização é realmente você deixar o índice e o expoente iguais. Então, a resposta é raiz de 29 sobre 29. Beleza? Esse foi o item A. No item B, olha lá, expoente fracionário dá para vir a raiz. Então ficou assim, ó, 10 sobre a raiz. Olha lá, conserva a base e vamos lembrar, quem está lá em cima vai lá dentro, quem está lá embaixo vai lá fora. Então ficamos com a raiz cúbica de 10 ao quadrado. E aí, como que racionaliza esse? Vamos lá. Tem que multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica. Já é um bom começo, ó. Raiz cúbica só aceita ser multiplicada por raiz cúbica. A base eu quero deixar a mesma base, ó. Eu quero conservar a mesma base. A base é 10. O nosso objetivo é mudar o expoente. Então vamos lá, ó. De 2 eu vou ter que somar com esse expoente para dar 3. Então é fato que esse expoente que falta 1. Vamos lembrar, ó. Na multiplicação de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Então aqui, ó, 2 mais 1 vai dar 3 para poder cortar. Então a nossa conta ficou assim, ó, 10, raiz cúbica de 10 elevado a 1, que é 10. E embaixo dá raiz cúbica de 10 ao cubo. Aí, gente, ó, você corta esse com esse. Aí nós temos 10... raiz cúbica de 10, tudo isso sobre 10. Só que dá para cortar o 10 no numerador e no denominador, né? Aí ficou raiz cúbica de 10. Então, nesse item B, além de racionalizar, deu ainda para simplificar. Beleza? Vamos ao item C. Olha lá, de novo, ó, expoente meio é raiz quadrada. Então fica assim, ó, 1 sobre raiz quadrada de 13 menos raiz quadrada de 5. Menos a raiz quadrada de 5. Agora, vamos lembrar o seguinte, ó. Quando aqui embaixo nós temos uma subtração, a gente multiplica pela soma, que é o conjugado, né? Você deve multiplicar por raiz de 13 mais raiz de 5. Aqui também, ó, raiz de 13 mais raiz de 5. Por que eu faço isso? Porque aí embaixo vai dar uma diferença de quadrados. Então, ficou raiz de 13 mais raiz de 5 em cima. E embaixo é o produto da soma pela diferença. Vai dar o quadrado do primeiro, 13, menos o quadrado do segundo, 5. O quadrado do primeiro é 13 e o quadrado do segundo é 5, porque corta, né? E observem que esse 13 menos 5 dá 8. Então a resposta é raiz de 13 mais raiz de 5, tudo isso sobre 8. Beleza? Esse foi o exercício número 2, que ajudou a gente a lembrar das potências de expoentes fracionários e da ideia de racionalização, né? Muito bonito o exercício número 2, muito bem feito. Beleza? Vamos ao próximo. Questão 3. Simplificando 2 raiz de 8 menos 4 raiz de 18 mais raiz de 32, obtemos.
Letra A, raiz de 2. Letra B, menos raiz de 8. Letra C, mais raiz de 8. Letra D, menos 4 raiz de 2. Ou letra E, menos 2 raiz de 2. Vamos lá. Olha, gente, 2 raiz de 8 menos 4 raiz de 18 mais raiz de 32. A gente tem duas opções, né? A gente pode fatorar os números. Vou fatorar aqui, ó. Vamos lá. A gente pode pegar o 8 e decompor. Olha lá. O 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. A gente pode fatorar o 18. Olha lá. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. E a gente também pode fatorar o 32. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Beleza, essa é uma opção. Né? Aí aquele esqueminha, ó. Quem forma par sai da raiz. Quem não forma par fica. Quem forma par sai da raiz, quem não forma fica. Quem forma parzinho sai da raiz, quem forma parzinho sai da raiz. Quem não forma parzinho, fica. Beleza, essa é uma opção. A outra opção era só vocês pensarem em tabuada. Que tabuada que dá 8? 4 vezes 2. Que tabuada que dá 18? 9 vezes 2. Que tabuada que dá 32? Por exemplo, 16 vezes 2. Então, daria para a gente fazer daquela maneira, né, decompondo os números, ou pensando em tabuada, em que uma raiz é exata e a outra não. Aí fica opcional aí, tá? Bom, dá uma olhada. Aqui, ó, sai da raiz, então ficou 2 vezes 2 raiz de 2, menos. Né? Porque quando forma um parzinho, sai da raiz. Beleza. Aqui ficou 4 vezes, ó, o 18. O 3 saiu da raiz e o 2 ficou. Então aqui dá 3 raiz de 2. Né? Olha lá, quem formou parzinho saiu da raiz, quem não formou ficou na raiz. Mas o 32, o 2 sai da raiz uma vez, sai 2 vezes. Então fica 2 vezes 2 vezes a raiz de 2, que não saiu da raiz. Beleza, aqui vai ficar 4 raiz de 2 menos 12 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. E aí eu costumo resolver esse exercício pensando na ideia de laranja. Como assim? Ó, 4 laranjas menos 12 laranjas dá menos 8. Menos 8 laranjas mais 4 laranjas dá menos 4 laranjas. Essa é uma maneira que você consegue resolver. A outra maneira é colocar o raiz de 2 em evidência. Ó, aí vai sobrar 4 menos 12 mais 4. Você que sabe. Daria para somar rápido ou colocando em evidência. Aí, ó, 4 menos 12 dá menos 8, mais 4 dá menos 4. Então, aqui eu tenho raiz de 2 vezes menos 4, o que dá menos 4. Menos 4 raiz de 2 é a resposta da questão 3. Alternativa D de Jefferson. Exercício 4. Se x é igual a 3 menos raiz de 3 mais 1 sobre 3 mais raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 menos 3, então, letra A, x é maior ou igual a 5. Letra B, x é maior ou igual a 3 menor do que 5. Letra C, x é maior ou igual a 1 menor do que 3. Letra D, x é maior ou igual a 0 menor do que 1. Ou letra E, x é um número menor do que 0. Vamos resolver. Bom, aqui nós temos uma fração com denominador irracional. O certo é racionalizar. Aqui nós temos uma fração com denominador irracional. O certo é racionalizar. Dá para a gente racionalizar as duas separadas. Só que perceba, esse número raiz de 3 mais 3 e esse aqui, ó, raiz de 3 menos 3, eles já são par conjugado. Uma sugestão é que você troque aqui, ó. Inverta a ordem só, já que é uma soma. Eu vou deixar assim, ó, raiz de 3 mais 3. É igual, né? 3 mais raiz de 3 ou raiz de 3 mais 3 é igual. Agora acho que ficou mais fácil. Observem.
Isso aqui é a soma, isso aqui é a diferença. Quando isso acontece, a melhor maneira de racionalizar é fazendo o MMC. Então fica assim, ó, x é igual a 3 menos raiz de 3 mais. Aí a gente vai fazer aqui o MMC. Ó, o MMC entre 3, quer dizer, raiz de 3 mais 3 e raiz de 3 menos 3 é o produto da soma pela diferença. Aí você vai lá, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então vai. Raiz de 3 mais 3, raiz de 3 menos 3, dividido por raiz de 3 mais 3. Esse corta com esse, vai sobrar esse. Vai sobrar raiz de 3 menos 3. Vezes 1 dá raiz de 3 menos 3. Menos, tá vendo? Ó, esse é o menos, ó, menos. Beleza. Raiz de 3 mais 3, raiz de 3 menos 3. Dividido por raiz de 3 menos 3, vai cortar esse com esse, vai sobrar esse. Raiz de 3 mais 3, vezes 1. Isso dá raiz de 3 mais 3. Só que observem que eu coloquei parênteses. Adivinha por quê? Porque esse menos aqui, ó, ele vai fazer a distributiva. Ele vai mudar o sinal. Então, ficamos com x é igual a 3 menos raiz de 3 mais. Ó, embaixo eu já sei que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Lembra? É uma diferença de quadrados. Em cima eu tenho raiz de 3 menos 3. Ó, menos com mais dá menos com mais dá menos. Então fica menos raiz de 3 menos 3. E aí dá para dar uma simplificada. Ó, raiz de 3 com menos raiz de 3, deu zero. E aí sobrou x é igual a 3 menos raiz de 3 mais. Vamos lá, ó, menos 3 com menos 3 em cima dá menos 6. Aqui embaixo dá para cortar, ó. Cortou, cortou, vai dar 3. 3 menos 9, gente, 3 menos 9, uai, 3 menos 9 vai dar menos 6 também, né? 3 menos 9 dá menos 6. Então, finalizando essa conta aqui, vai dar 3 menos raiz de 3 mais menos 6 sobre menos 6. Só que, gente, menos 6 sobre menos 6, menos com menos dá mais, né? Aqui, ó, menos com menos dá mais, vai sobrar mais 1. E aí já era, ó, mais 1 mais 3 deu 4, 4 menos, aqui, ó, 4 menos raiz de 3 é a resposta. Só que se você pausar o vídeo e voltar na pergunta, você vai ver que não tem gabarito. É para a gente fazer a aproximação. Então, olha só a aproximação. Aqui vai ficar 4 menos 1,7, né? Esse raiz de 3 aqui, ó, é aproximadamente 1,7. E aí essa conta 4 menos 1,7, essa conta ela dá aproximadamente 2,3. 2,3 é um número que está entre 1 e 3. Na alternativa C, está indicando entre 1 e 3. Resposta alternativa C de Jefferson. Beleza? Bonito exercício. Fala sobre racionalização e aproximações. Valeu? Questão 14. Encontre o valor da expressão E é igual a raiz de 2, raiz de 7, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 2, raiz de 7. 3 pontinhos. Que exercício estranho, né? Vamos ver como faz. Olha só a artimanha que você vai aprender no exercício 14. Um exercício que já caiu em vestibular parecido. O que significa esses 3 pontinhos? Significa que essa sequência ela vai continuar, né? Ó, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 2, raiz de 7. Ela vai continuar infinitamente. E tudo isso é
E, ó. Beleza. Eu vou circular dentro da raiz uma expressão. Vamos ver se você adivinha quanto vale. Ó, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 2. Você percebeu que lá dentro, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 2, raiz de 7, é a mesma coisa que o E? Ó, E é raiz de 2, raiz de 7, raiz de 2, raiz de 7, infinitamente. Então, tudo isso que eu grifei, ó, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 2, raiz de 7, é a mesma coisa que o E. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode apagar esse balãozinho e colocar a letra E no lugar. Então, ficou E é igual raiz de 2, raiz de 7, e aqui dentro a gente coloca a letra E. Olha lá, apagando aquele balãozinho, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 2, a gente coloca a letra E. Virando assim, gente, uma equação, né? Melhorou, deu uma diminuída, comprimiu. E agora, como que faz para a gente isolar o E? Bom, primeiro passo, eu vou pensar em tirar essa raiz quadrada. Para isso, eu vou pegar esse lado, vou levar ao quadrado, e vou pegar esse lado e vou levar ao quadrado. É a única maneira de eliminar uma raiz quadrada em matemática. Então, ficou E ao quadrado. Aqui, ó, cortou a raiz com esse quadrado. E aí sobrou 2 raiz de 7E. Por enquanto, uma raiz a gente eliminou. Agora, para você eliminar outra raiz, só nos resta uma maneira. Elevar de novo ao quadrado. Então, dá uma olhada, ó. Elevando aqui ao quadrado e aqui ao quadrado, é a única maneira de você eliminar aquela raiz. Aqui, elevado ao quadrado, fica elevado a 4. Bom, 2 ao quadrado vai dar 4. Essa raiz aqui vai cortar, e aí vai sobrar apenas quem? 7E. Então, ficamos com E a quarta é igual a 4 vezes 7 vezes E. Bom, esse 4 vezes 7 dá 28. Então, ficou assim, ó. Essa continha eu vou continuar aqui, ó. E a quarta é a mesma coisa que 28E. Aqui, ó, 4 vezes 7 deu 28. Eu vou pegar esse E, passar para cá dividindo, então ficamos com E a quarta dividido por E é a mesma coisa que 28. Aqui é uma divisão de potências de mesma base, a gente pode conservar a base e subtrair os expoentes. Ó, dá uma olhada, 4 menos 1 vai dar 3. Então eu tenho E elevado a 3 é igual a 28. Se eu passar para lá a raiz cúbica, E é a raiz cúbica de 28. Essa é a resposta do exercício 14, o exercício top de aprofundamento. Beleza, gente? É isso aí. Questão 12. A expressão 7 sobre raiz de 7 mais A menos A raiz de A, em que o A é um número positivo, equivale a, letra A, 7, letra B, raiz de 7 mais A mais raiz de A, letra C, raiz de 7, letra D, raiz de 7 sobre 7, ou letra E dá 1. Bom, primeiramente, queria avisar vocês que esse exercício tem um erro na digitação. Esse A, ele não existe aqui, ó. Se ele tiver aqui, não dá nenhum gabarito. Então, por favor, apaga esse A aqui que está com a mãozinha, tá? Agora vamos à resolução. Bom, observem que eu apaguei aqui o A, né? Eu tirei o A da jogada, então ficou agora a correta expressão, tá? Bom, embaixo eu tenho um denominador formado por raízes quadradas. Adivinha o que a gente vai fazer? Racionalização. Então, nós temos aqui que multiplicar em cima e embaixo por quem? Pelo conjugado do denominador. Ou seja,
raiz de 7 mais A mais raiz de A. Aqui em cima também, ó, raiz de 7 mais A mais raiz de A. É esquisito, né? A gente nunca tinha feito desse modelo. Mas é isso aí, ó. Aqui nós temos uma diferença, aqui nós temos uma soma. O que a gente faz embaixo, a gente faz em cima. Aí, vamos ver o que vai acontecer. Em cima, eu posso deixar só indicado a multiplicação. Assim, ó, 7 vezes raiz de 7 mais A mais raiz de A. Beleza. E embaixo é uma diferença de quadrados. É o produto da soma pela diferença. Então vai dar o quê? O quadrado, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É uma diferença de quadrados. Beleza. Aí, melhorando mais um pouquinho, fazendo mais uma passagem, nós temos 7 vezes raiz de 7 mais A mais raiz de A, né? O de cima não teve que mexer. E o de baixo dá para cortar, ó. Cortou o quadrado com a raiz, cortou o quadrado com a raiz, vai dar 7 mais A menos A. E aí você percebe que o exercício é feito de propósito para que acontecesse essa simplificação aqui, ó. Então, simplificando o A de um lado e o A do outro, nós temos ainda essa conta. É 7 vezes raiz de 7 mais A mais raiz de A, tudo isso aqui sobre 7. E aí o 7 em cima com o 7 embaixo simplificou, olha lá, 7 em cima, 7 embaixo já era, vai sobrar raiz de 7 mais A mais raiz de A. E aí sim tem gabarito. O gabarito é alternativa B de Befferson. Beleza, gente? Valeu, galera. Finalizando então a nossa aula. Na apostila 7, página 7, módulo 37, os exercícios propostos de tarefa são esses. 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tá? Muito obrigado pela paciência. Foco nos trabalhos, galera. Foco nos trabalhos. Continuem mente ativa. Beleza? Valeu. Na próxima aula, muito importante, hein? Começaremos a falar sobre as exponenciais. Tem toda a relação com todo vínculo com potenciação e radiciação. Tá? Valeu, pessoal. Um grande abraço.